Olá pessoal, meu nome é Haroldo Dutra Dias, do canal Odisseia. Hoje eu quero falar sobre um dos aspectos do ser integral. É o segundo aspecto. Nós estamos abordando aqui então fora da ordem. É o arquétipo do artesão. O artesão é aquele que produz um artesanato e que possui um ofício. No caso, nós usamos essa metáfora para nos referirmos ao ofício do autoconhecimento. Isso mesmo. O autoconhecimento é um ofício permanente. E ao longo de toda a nossa vida, nós teremos que exercer essa labuta, esse trabalho, esse esforço, como aquele carpinteiro que cuida da madeira, aquele que está mexendo na argila, na porcelana, para produzir o seu artesanato. Por uma metáfora, nós estamos comparando aqui que os potenciais da alma humana são elementos que precisam ser trabalhados, polidos, precisam receber uma forma, precisam ser aperfeiçoados, aprimorados, para que eles possam se expressar de maneira saudável e equilibrada. Esse ofício, então, de conhecer o material, esse ofício de manipular esse material, de aprimorar esse material, é o ofício do autoconhecimento. E adivinha? A argila, a porcelana, é sua alma, é sua intimidade, são os seus potenciais humanos. Nós imaginamos aqui então, para ficar fácil de gravar, para ficar fácil de memorizar, um arquétipo, o arquétipo do artesão. Então toda vez que você vir eu me referindo a esse artesão, você vai logo se ligar e lembrar que nós estamos falando sobre esse trabalho, essa labuta, que é o ofício do autoconhecimento. No nosso livro A Bússola e o Leme, nós trabalhamos, para fins didáticos, com 10 potenciais da alma humana. Esses 10 potenciais formam um checklist. É como se você levasse o seu veículo para a oficina, para aquela revisão anual periódica, e a pessoa marca lá o que vai trocar: óleo, filtro de ar, pastilha de freio. Aqui também nós elaboramos esse checklist. É claro, não é uma lista fechada, não é uma lista que esgota o tema, longe disso, mas é uma referência para que o seu ofício do autoconhecimento seja algo concreto, palpável, para que você saiba exatamente o que vai checar, como vai checar e o que deseja aprimorar em cada um desses elementos. Essa é a tarefa desse artesão, esse é o ofício do autoconhecimento. Corta. Primeiro potencial da alma humana, que é o primeiro item que precisa ser checado nesse ofício do autoconhecimento. Eu coloquei isso no capítulo 3 do livro A Bússola e o Leme, mas aqui eu vou dividir com você de uma maneira didática, para que a gente possa, assim, de maneira rápida, fazer um voo panorâmico sobre esse território. Vamos refletir sobre esses temas de uma maneira rápida e objetiva. O primeiro elemento a ser checado eu chamei de ser. Ele diz respeito à identidade. O que significa isso? Todos nós formamos um ego, uma identidade, uma personalidade. Eu não quero que você fique apegado a palavras. Nós não estamos discutindo aqui terminologia. Nós estamos refletindo sobre ideias. Então, assim que o bebê sai do útero materno, ele começa a respirar sozinho, ele tem um corpo e ele identifica esse corpo. Ao longo do seu processo de crescimento, ele desenvolve uma personalidade, uma identidade.
E essa personalidade desenvolvida tem necessidade de se expressar e de ser reconhecida. Todos nós temos necessidade de nos expressar e de sermos reconhecidos. Todos nós sabemos que somos únicos, que somos peculiares. E a gente quer mostrar isso. E a gente espera que as pessoas vão reconhecer isso em nós. Por isso, nós temos duas expressões da identidade. Uma saudável e outra doentia, ou desequilibrada, perturbada. A expressão saudável da identidade é quando você tem uma pessoa segura, com uma boa autoestima, uma pessoa que se ama, uma pessoa que se expressa de maneira tranquila, calorosa, irradiante. Então, aquela pessoa que entra no ambiente e ela emana aquela alegria, aquela presença de espírito, aquela personalidade agradável que atrai a todos, mas que não é exagerada. Então, é uma manifestação equilibrada. Essa pessoa, ela brilha, mas ela não ofusca. Não falta luz, mas também não sobra. Então, você consegue conversar com essa pessoa, você percebe, você se encanta com essa pessoa, mas ela também dá espaço para os outros. Ela também permite que os outros se expressem. E essa pessoa está muito bem resolvida com o reconhecimento. Ela sabe receber um elogio, ela sabe ser reconhecida sem se tornar vaidosa ou orgulhosa. Por outro lado, a pessoa que expressa de uma maneira não saudável a sua identidade é aquela pessoa carente, ela tem necessidade de estar 24 horas no centro das atenções, ela é insegura, não tem autoestima, você precisa ficar aplaudindo ela 24 horas por dia, tem que ficar elogiando ela 24 horas por dia. Ela chega num grupo, só ela que quer falar, só ela que quer dar opinião. A todo momento ela fica usando artifícios infantis para chamar a atenção para ela. E isso não é uma expressão saudável da identidade. Então esse é o primeiro elemento que precisa passar por um checklist. Se nós estamos buscando o ofício do autoconhecimento, o primeiro item aí, vamos pôr pastilha de freio, né? O primeiro item aí é o ser, a identidade. É a primeira checagem que nós precisamos fazer. Como está a nossa autoestima, nossa expressão, nossa carência, nossa necessidade de reconhecimento? Como que nós manifestamos o nosso ser e como nós permitimos que as outras pessoas manifestem a essência dela? Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, eu dei o nome aqui de sentir ou reagir. Esse segundo elemento da nossa individualidade, o segundo elemento que precisa passar pelo checklist do autoconhecimento, são nossas emoções. Os nossos aspectos instintivos, reativos, puramente inconscientes às vezes, mas que dizem respeito ao aspecto emocional. Então aqui não entra mais o intelecto, não entra a identidade propriamente dita, mas a nossa reação emocional. Então, o artesão, aquele que está engajado no ofício do autoconhecimento, precisa checar esse segundo elemento. Como você reage a críticas, a observações? Como você reage a um feedback? Como que você reage a um assunto, a uma conversa? Como que você reage ao nervosismo de alguém? À ansiedade de alguém? Como você reage a um abraço, a um elogio? Como você reage a alguém que te oferece para te ajudar, para cooperar? Então, essas reações emocionais, da mesma maneira, podem se expressar de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Então, de uma maneira positiva, a pessoa que expressa seu lado emocional
de maneira positiva é aquela que primeiro reconhece que possui um lado emocional. Reconhece quais são as emoções que preponderam na sua individualidade. Não é? Como que é a sua vida emocional? Ele não só reconhece isso, como ele se permite, ele autoriza a si mesmo, dá uma autorização para ele mesmo expressar as emoções. Porque tem pessoa que tem vergonha de sentir emoção. Tem pessoa que tem vergonha de que os outros percebam que ela está expressando uma emoção. Então, alguém que tem isso de um modo saudável, esse aspecto está saudável, está equilibrado, ele sabe expressar as emoções, mas ao mesmo tempo ele equilibra essas emoções. Ele não é reativo, não é aquela pessoa destemperada emocionalmente. Por outro lado, a expressão negativa, nós já sabemos. A pessoa que não consegue expressar suas emoções de modo positivo, ela se ofende por qualquer coisa, ela é hipersensível, tudo ela leva para o lado pessoal, tudo ela imagina que está sendo perseguida, tudo ela imagina que não está sendo valorizada. Então, é alguém que ou está lidando com essas emoções em excesso ou está faltando, porque nós temos aquele também que é frio, que não reconhece que tem emoções, não permite que os outros expressem emoções, é aquela pessoa que fica uma panela de pressão, porque ele não reconhece essa vida emocional, ele não expressa essa vida emocional e ele não se permite interagir com o lado irracional das pessoas. De qualquer forma, seja no excesso, seja na falta, essa pessoa fica cheia de suscetibilidades. Quanto mais a gente desconhece um aspecto da nossa individualidade, mais frágil nós nos tornamos naquele aspecto. É por isso que o artesão, nesse ofício do autoconhecimento, esse arquétipo que nós criamos aqui, apenas para refrescar nossa memória, esse artesão precisa aparar as arestas desse segundo elemento. Precisa lá cuidar desse artesanato, que são as emoções, que são o nosso aspecto do sentir. Esse, então, é o segundo elemento para ser checado no ofício do autoconhecimento. Sentir, reagir. O terceiro elemento do checklist do artesão, do ofício do autoconhecimento, eu dei o nome aqui de pensar, comunicar. É a nossa linguagem, a nossa capacidade de comunicação, a nossa mente racional, ou seja, a nossa habilidade de aprender e de memorizar. E, de outro lado, a nossa habilidade de ensinar e de comunicar aquilo que a gente aprendeu, de comunicar nossas ideias, comunicar nosso sistema de valores. Então a gente percebe que isso aqui está tudo ligado à linguagem. Está fundamentalmente ligado à linguagem, à expressão, ao aprender e ao ensinar. É claro, da mesma maneira que os outros potenciais, e esse é o terceiro, nós podemos ter uma expressão positiva e uma expressão negativa. E para que eu tenha uma expressão positiva, eu primeiro preciso conhecer esse potencial. Porque como que o artesão vai aparar arestas? Como que ele vai trabalhar esse artesanato, que é o pensar, comunicar, se ele sequer o conhece? Então, a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer é: como que eu aprendo? Qual a melhor maneira para eu aprender? Como que eu me sinto confortável para assimilar ideias? Como que eu memorizo? Olha que interessante. Como que é a minha comunicação? Minha comunicação é mais extrovertida ou mais introvertida? Ela tem um colorido mais intelectual, mais emocional, mais intuitivo ou mais prático?
Olha que interessante. Então você começa a conhecer esse terceiro elemento do checklist. E na expressão positiva, nós temos uma pessoa que se comunica de forma clara, uma pessoa que se comunica de forma educada, de forma empática. A sua comunicação é direta, objetiva, empática, agradável. Essa é uma expressão positiva. Essa é uma pessoa que aprende, que gosta de aprender, que está sempre buscando o aprendizado. Por outro lado, ela treina a sua capacidade de memorizar, de reter o que ela aprendeu. Porque isso é um exercício, é um condicionamento. Se você não treina a sua memória, ela se perde. E na expressão negativa, nós temos uma pessoa que não consegue dizer nada com clareza, que é confusa na expressão das suas ideias, que diz e ninguém entende nada, ou que a sua comunicação é violenta, desagradável, sem nenhuma habilidade. Essa é uma expressão negativa. Então guarda aí, esse é um terceiro elemento do checklist que o artesão no ofício do autoconhecimento terá que trabalhar, pensar, comunicar. O quarto elemento do nosso checklist é o elemento que eu dei o nome de gostar. É claro que esses nomes aqui são lúdicos, é uma brincadeira. Eu estou dando esses nomes aqui apenas para facilitar a memorização. Você não precisa ficar preso a nomes. O importante aqui é que você compreenda a essência, a ideia. E esse quarto elemento, que é o gostar, diz respeito às nossas preferências, à nossa estética pessoal, aos nossos valores, àquilo que nós consideramos belo ou feio, agradável ou desagradável. O que leva você a escolher uma calça ao invés de outra? O que leva você a gostar dessa e não daquela música? O que leva você a achar bonito esse carro e não aquele outro? Esse quadro e não o outro? O que está por trás do seu gosto pessoal? Da sua preferência ou das suas preferências? O que te dá prazer? O que te faz experimentar a sensação de prazeroso, de belo, de agradável? Esse é um dos potenciais da alma humana. O potencial gostar. Gostar no sentido de dar valor, valorizar. Gostar, achar agradável, achar bonito. É isso. É nesse sentido do gostar. As preferências, valores, gostos. Quando alguém tem perfeita noção dos seus gostos, primeiro, ele os assume. Isso é importante. Nós precisamos assumir as nossas preferências, o nosso gosto pessoal e não nos importarmos com a crítica dos outros. Por outro lado, nós precisamos respeitar o gosto e a preferência das outras pessoas. Mas quando alguém reconhece e expressa suas preferências de modo saudável, ele foge do exotismo, do exagero, daquela expressão do seu gosto de uma maneira desequilibrada, chocante. Porque a pessoa que faz isso está num processo de carência, está querendo provar alguma coisa. Está querendo chocar para se sentir com autoestima. Quem está resolvido com o seu gosto e com suas preferências não tem necessidade de provar nada para ninguém. Ele simplesmente quer apreciar, quer curtir, quer se sentir bem com aquilo que lhe dá prazer, com aquilo que ele acha belo, com aquilo que lhe transmite os valores que ele busca. Por outro lado, a expressão negativa é, primeiro, essa, que é o exotismo, uma necessidade imensa de mostrar nossa preferência, o nosso gosto e chocando os outros, ou aquela pessoa que não consegue se expressar, não consegue dizer o que gosta, não consegue definir. Ela está sempre procurando que alguém defina isso para ela.
Isso não pode acontecer porque nós vamos perder um elemento que é muito bonito, que é o elemento da nossa criatividade pessoal. É vocês ter na sua vida, ter no seu cotidiano, atividades que te deem prazer. Fazer coisas ou ver coisas que te façam entrar em contato com o belo, que te tragam alegria, que aguçem em você o seu senso estético, não importa qual ele é. É muito importante isso. Então, uma pessoa reprimida que não expressa suas preferências, ou uma pessoa com baixa autoestima que tem sempre necessidade de ficar chocando todo mundo a cada segundo, é alguém que está com esse lado desequilibrado. Ele precisa mergulhar dentro de si para realizar esse ofício do autoconhecimento. Aí o artesão vai burilar, vai trabalhar esse artesanato para que a expressão do seu gosto, das suas preferências, se dê da maneira mais equilibrada e saudável possível. Esse, então, é o quarto elemento: gostar. O quinto elemento do nosso checklist é o elemento que eu dei o nome de agir. Ação, adrenalina, capacidade de concretização e de um certo modo, a energia da agressividade. Isso mesmo. A agressividade é uma energia neutra. Nós vamos ver isso aqui. Então esse é o quinto elemento que precisa ser checado pelo artesão no ofício do autoconhecimento. Ele vai, primeiramente, verificar como anda a minha agressividade. Mas a agressividade não é no conceito popular de agressividade. Porque as pessoas costumam identificar a agressividade com bater nas pessoas, agredir verbalmente, ficar nervoso, desequilibrado. Não, essa é uma expressão negativa da agressividade. Mas você há de convir que, se você não tiver energia da agressividade, você não acorda às 6 da manhã para pegar 2 ônibus e ir para o trabalho. Se você não tivesse energia da agressividade, você não estuda 8 horas por dia para passar num concurso. Então essa é uma energia poderosa, porque ela é a energia da realização. A capacidade, a energia e a capacidade de concretização. Esse é o potencial agir. Quando ele é expresso de maneira positiva, a pessoa ela é operosa. Ela é disciplinada, ela é objetiva na ação dela. Ela não fica trançando de um lado para o outro, apenas movimentando. Não. Ela consegue agir com método, agir com eficácia, agir de maneira disciplinada e, portanto, realizar. Ela controla a sua energia agressiva e usa essa energia apenas para realizar coisas boas. Por outro lado, a expressão negativa da agressividade geralmente é alguém que está frustrado porque não está conseguindo atingir seus objetivos, isso é muito comum, e aí ele não consegue equilibrar a sua agressividade, a sua energia de realização, e ele começa então a agredir verbalmente os outros, às vezes a agredir fisicamente, a ser covarde, a usar da violência, a ser desagradável nas suas atitudes e nas suas palavras, porque ele não consegue equilibrar seu potencial de concretização. Então esse é o quinto elemento, o elemento agir, que o artesão vai ter que polir e trabalhar. O sexto elemento do nosso checklist, que o artesão vai ter que trabalhar no ofício do autoconhecimento, é o potencial que eu dei o nome de prosperar. Por que prosperar? Porque todos trazemos dentro da alma uma necessidade, um anseio de expandir, de crescer, de se aprimorar, de ampliar, não só patrimônio. Nós não estamos falando apenas de patrimônio, mas de ampliar conhecimentos, de ampliar habilidades,
de aperfeiçoar. Ou seja, todos temos um senso inato de esperança, de querer crescer, de querer progredir em todos os sentidos, em todos os níveis. Esse dom de progredir, de se expandir, de crescer, é esse elemento prosperar. É claro, se esse elemento é expresso de uma maneira positiva, nós temos alguém que está em constante processo de aprimoramento. Ele está sempre se aperfeiçoando, está sempre ampliando. Sua mente, suas ideias, sua saúde, suas relações, o seu amor, o seu afeto, até mesmo o seu patrimônio, o alcance dos seus sonhos, por que não? Então ele é alguém que consegue lidar com essa energia do crescimento. Por outro lado, se essa pessoa trabalha de uma maneira desequilibrada esse potencial, nós podemos ter dois tipos de desequilíbrio, para mais ou para menos. Para mais é aquela pessoa exagerada. Aí vira a ambição desmedida, um crescimento desordenado. E nós sabemos, crescimento desordenado é câncer. Tudo que cresce desordenado é um tumor cancerígeno. Então, um crescimento desproporcional, uma ambição desmedida, um crescer por crescer, um ampliar por ampliar, incluindo patrimônio e dinheiro, não é uma expressão equilibrada desse potencial. Por outro lado, alguém que não quer crescer, acomodado, que não se aprimora, não aprende, não se aperfeiçoa, não cresce, está sempre no mesmo lugar, é alguém que não está lidando bem com esse dom, com esse potencial interior que ele possui. Então o artesão vai ter que ir lá e moldar, trabalhar nesse ofício do autoconhecimento. Esse é o sexto elemento do checklist, o elemento prosperar. O sétimo elemento do checklist do artesão, nesse ofício do autoconhecimento, é o elemento preservar. Isso mesmo, preservar. Não basta crescer e expandir, é preciso aprender a manter, a preservar o que nós conquistamos. E eu não estou falando só de dinheiro ou patrimônio. Preservar nossos afetos, preservar nossas relações familiares, preservar a nossa reputação, preservar a nossa honra, preservar as nossas tradições, preservar o nosso conhecimento, preservar as nossas habilidades. Bem, você entendeu. Esse é um grande potencial, porque a vida também precisa de estabilidade, é um pêndulo. Variedade, crescimento, mas também estabilidade, manutenção. Quando alguém expressa positivamente esse potencial preservar, nós temos alguém que sabe ganhar, mas sabe manter. Sabe ganhar, mas sabe gastar. Valoriza a sua história, as suas raízes. Valoriza a sua ancestralidade, sua história familiar. Memoriza os fatos relevantes da sua cultura, da sua comunidade, do seu povo, da sua nação. E cuida para que as coisas sejam conservadas, para que as coisas sejam mantidas. Então ele sabe usar com responsabilidade, com senso de preservação. É uma pessoa ecológica, porque a pessoa ecológica é aquele que expressa, ou pelo menos que pretende expressar com equilíbrio o potencial de preservação. Por outro lado, a pessoa desequilibrada no potencial de preservação, nós temos aqui o desequilíbrio por excesso ou por falta. No excesso, nós temos o ecochato, que é a pessoa fanática, que é extremamente exagerada, então ela é tão apegada à preservação que ela não consegue abrir mão
não consegue ampliar. E muitas vezes, para crescer, você tem que abrir mão. Não é? Muitas vezes, para realizar, você precisa gastar, precisa investir. Não é? Então, nós temos que ter um equilíbrio da expressão desse potencial. A pessoa exageradamente preserva é aquela pessoa preconceituosa, apegada apenas aos valores do passado. Ela supervaloriza tudo que é do passado, tudo que já foi concretizado e despreza o novo, despreza o progresso. Ou aquela pessoa que não preserva nada, totalmente desequilibrado, um esbanjador, alguém que não tem o mínimo respeito pelo que já foi concretizado, pelo que já foi construído. Esse também é um desequilíbrio. Então, o artesão, no ofício do autoconhecimento, precisa checar esse 7º item da lista. Esse é um item importante que precisa ser monitorado, que é o nosso dom, o nosso potencial de preservar. O 8º potencial da alma, nesse nosso quadro esquemático, que o artesão terá que trabalhar no ofício do autoconhecimento, é o potencial mudar. Eu dei o nome de mudar. Para expressar uma força interna que todos temos de renovação, de assimilar o novo, formas novas de pensar, de viver, de agir, a mudança. Nós precisamos estar antenados com o futuro, com as novas tendências, com aquilo que virá para o progresso individual, da comunidade ou da sociedade como um todo. Então, todos temos esse potencial, mas nem todos nós conhecem esse potencial e lida de maneira adequada com esse potencial. Então, a pessoa que expressa positivamente esse potencial mudar, ou que lida positivamente com esse potencial, ele é uma pessoa antenada com as tendências, aberto à inovação, uma pessoa aberta ao progresso, criativa, presta atenção nos rumos que as coisas estão tomando, está informada das novidades e lida com os processos de mudança na sua vida de maneira natural. Então nós temos, por exemplo, a mudança da infância para a adolescência, da adolescência para a maioridade, da maioridade para a maturidade, da maturidade para a velhice. Então, todas essas mudanças, e a vida está repleta delas, precisam ser tratadas de maneira equilibrada, porque senão a gente se esfacela, a gente não dá conta de viver com equilíbrio. Então, a expressão positiva é isso. E a expressão negativa? Nós temos tanto aquela pessoa que rejeita totalmente a mudança, ou aquela pessoa que a todo momento está mudando. Isso também não é positivo. Então, a expressão exagerada da mudança é alguém que não consegue se manter em nada. Né? Porque é o mudar pelo mudar. É a mudança sem propósito, sem finalidade. Né? Então, a pessoa às vezes está trocando o melhor pelo regular, pelo simples desejo de mudar. Ora, se eu vou mudar, preciso mudar para o melhor. Mudar por mudar não tem sentido nenhum. Por outro lado, temos aquela pessoa, nesse aspecto da expressão negativa do potencial mudar, que é a pessoa totalmente refratária ao novo, à mudança, à inovação, ao progresso. Ela quer manter tudo como está, acreditando que tem controle absoluto sobre as circunstâncias e sobre a própria vida. Então, o artesão tem que trabalhar com muito cuidado nesse seu ofício, esse 8º potencial, que é o potencial mudar. O 9º potencial é o potencial transcender. Isso mesmo. Todo ser humano possui um profundo anseio de transcendência. Ele pode alcançar isso
através da meditação, da religiosidade, da espiritualidade ou das drogas ilícitas, do alcoolismo, de N maneiras. A transcendência é esse extravasar os limites, ultrapassar os limites do ego, os limites corpóreos. E o artesão, no ofício do autoconhecimento, terá que conhecer, respeitar e trabalhar esse potencial transcendência. É claro, como todos os outros potenciais, nós temos expressão positiva e expressão negativa. A expressão positiva do potencial transcendência, primeiro, é aquela pessoa que consegue transcender o cotidiano, transcender as limitações do ego, transcender as limitações corporais de maneira saudável, sem trazer prejuízo à sua saúde mental, emocional, psíquica e espiritual. Esse é um ponto fundamental, né? Então é alguém que construiu uma espiritualidade e uma religiosidade, ou práticas de espiritualidade e de religiosidade, que lhe permitem de modo saudável viver a sua transcendência. Na expressão negativa, nós temos alguém que tem um anseio por viver a sua transcendência, mas não encontrou instrumentos, ferramentas saudáveis para concretizar essa transcendência. É claro que alguém que fica bêbado experimenta uma espécie de transcendência, mas o alcoolismo eu não considero uma ferramenta saudável para você viver a sua transcendência. É óbvio que alguém que usa cocaína ou outra droga alcança em algum grau um nível de transcendência, mas eu acho desnecessário dizer que esse não é um meio saudável. Então, nós temos pessoas que buscam essa transcendência através de instrumentos que vão lhe adoecer ou que vão lhe desestruturar psíquica e emocionalmente. Essa é uma expressão negativa da transcendência. Por outro lado, nós temos aqueles que negam a sua transcendência. Então vivem como se fossem apenas um organismo biológico. Vivem como se fossem apenas um amontoado de células. E isso também não se sustenta. Esse tipo de vida não se sustenta. Em algum momento nós temos uma fissura, em algum momento nós temos um rompimento, porque a pessoa não está admitindo, não está vivendo a sua transcendência. Então, o nosso artesão, no ofício do autoconhecimento, precisa trabalhar com muito carinho, com muito apuro, esse artesanato que é o elemento transcender. O 10º elemento e último do nosso checklist, que eu trouxe aqui no livro A Bússola e o Leme, é o elemento regenerar. E o artesão, no ofício do autoconhecimento, vai ter que cuidar muito bem desse potencial. Por que eu dei o nome regenerar? Pensa no seu corpo físico. O que acontece quando tem um corte? Seu organismo se recompõe. Quando quebra um osso, esse osso se reconstitui. Então nós trazemos um potencial orgânico de regeneração, de recomposição. Mas, na verdade, esse potencial não se esgota apenas no biológico. Emocionalmente também nós temos um potencial de regeneração. Então, quando somos feridos, quando surge uma fissura que alguém causou ou que alguma experiência causou, nós temos essa capacidade de cicatrização emocional, psicológica, psíquica. Essa capacidade de curar-se, de autocura, curar a si mesmo. Mas, evidentemente, como todos os potenciais, nós podemos ter uma expressão positiva e uma expressão negativa. Na expressão positiva, temos aquele indivíduo que consegue cicatrizar de maneira equilibrada. Ele sofre os impactos, ele às vezes é ferido, vive experiências traumatizantes, mas ele se regenera, ele se recupera, ele cicatriza
levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Essa é uma expressão positiva. Na expressão negativa, nós temos de um lado aquela pessoa incapaz de fechar as próprias feridas. Então, se ele foi ofendido, ele guarda aquela mágoa por décadas e não consegue cicatrizar, não consegue seguir adiante. Ele parou na experiência, na ferida, na agressão, e a sua vida não seguiu adiante. Outra expressão negativa do potencial regenerar é aquela pessoa que superestima a sua capacidade de cicatrização. Esse é um perigo também. Porque toda cicatrização, todo processo de regeneração demanda um tempo. Então nós não podemos ser kamikazes, não podemos ser aventureiros a ponto de nos expor a situações e a pessoas que podem nos ferir de uma maneira que a gente demande muito tempo para cicatrizar, e isso vai roubar a energia que você precisa para realizar o seu propósito de vida, os fins elevados da sua existência. Então, é preciso equilibrar a expressão desse potencial, e o nosso artesão terá que cuidar dessa pecinha, dessa 10ª pecinha, com o mesmo cuidado que cuidou das outras, no ofício do autoconhecimento.